Já estamos de volta, o intervalo comercial foi bem rapidinho, assim como eu falei, tá? E neste Dia das Crianças, hoje 12 de outubro, feriado, né? Os nossos pequenos, não dá para falar de crianças sem falar de birra, viu? Esse assunto aí tem que ter. E se tem uma coisa que muitos pais não sabem como se comportar ou perdem a paciência é quando os filhos fazem a famosa birra. E aí, como agir de maneira que não cause traumas ou agrave a situação? Para conversar conosco sobre este assunto, a gente convidou a psicóloga Alice Santos, que já está aqui com a gente, vai participar do programa. Primeiramente, muito bom dia para você, seja bem-vinda ao Saúde e Você, Alice. Bom dia, Joana, obrigada pelo convite. Olha só, primeiramente, como identificar a birra? Como eu sei que o meu filho está sendo birrento ali naquele momento? Vamos iniciar definindo, do que se trata a birra. Muitas vezes alguns pais acabam associando muito a birra a uma necessidade não atendida, a uma demanda não atendida ali da criança. É importante que a gente saiba que a birra ela é um evento muito complexo e que envolve várias emoções. Então, de fato, ela pode trazer ali um tom de frustração, mas é importante mencionar que a birra ela vem como uma espécie de estopim após uma série de eventos e após uma série de hábitos que são construídos muitas vezes pelos pais, por outros parentes e pela sociedade de um modo geral na criança. Então, a birra é normalmente conhecida e identificada por aquele comportamento de emoção mais explosiva, às vezes de grito, de choro, que pode durar aí alguns minutos, mas a gente não pode analisar a birra fora de um contexto da educação parental, inclusive. Então, quer dizer que o modo como os pais, né, criam os filhos, por exemplo, a criança chora em casa e aí o pai vai lá e dá, faz à vontade. Isso pode trazer consequências, né? Com certeza. Quando criança, principalmente na primeira infância, biologicamente falando, a criança ela não vai ter ainda algumas estruturas cerebrais bem desenvolvidas. Então, de fato, ela vai ter algum tipo ali de dificuldade de comunicar suas emoções, comunicar seus desejos, e ela vai encontrar na birra uma forma de transmitir essa comunicação. No entanto, como você falou, quando o pai muitas vezes, por cansaço ou por não estar disposto ali a aplicar uma educação mais consistente, mais robusta, acaba cedendo, o cérebro da criança associa aquele momento de choro, de grito com conseguir algo. E isso a criança não associa por maldade. Como eu falei, cerebralmente falando, organicamente falando, as estruturas cerebrais dela vão fazer essa associação muito rápida. Então ela vai fazer a leitura de que, ok, eu chorei, consegui algo positivo, então talvez essa seja uma boa forma de conseguir algo novamente. E aí, a partir de que momento ou de que idade a criança começa a entender o não? A partir de que momento eu, como mãe, eu tenho que dizer assim, não, não. E deixa a criança chorar, deixa ela espernear, para ela entender aquela voz, né, de autoridade do pai e da mãe. Como é que o pai deve agir? Até os 6 anos, mais ou menos, a gente entende que algumas estruturas ainda vão estar em pleno desenvolvimento. Mas é importante dizer que a criança entende o não desde cedo. Então, é por isso que a gente, dentro da psicologia, fala de educação parental, estilos parentais e de educação emocional. Então, é importante que o pai, desde a mais tenra idade do seu filho, comunique aquilo que ele vai fazer, comunique aquilo que ele vai direcionar o filho, ou comunique, por exemplo, vai levar o filho para uma consulta médica. Às vezes a criança chega na consulta, na sala de espera, chora, quer ir embora, faz a famosa birra, entra no consultório gritando. É importante que os pais possam antecipar esses eventos. E aí eu escuto muitos pais dizendo, mas o meu filho não vai entender, ele é só uma criança. Ele entende. E é importante que a gente comunique isso. Porque com o passar dos anos, Joana, a criança vai, inclusive, construir um vínculo de comunicação muito funcional com seus pais e com seus pares. E isso influencia no momento em que ela vai para a escola, quando a professora dá uma determinada orientação e ela compreende que tem que cumprir. Mas é importante ressaltar que isso não vai evitar a completude e os momentos de birra. Isso não vai eximir a criança de ter ali um momento de birra. Mas nomear, auxiliar a criança a nomear essas emoções, porque muitas vezes a criança faz birra porque está com sono, porque está com fome, porque está cansada, porque está entediada. E se você não ensina essa criança a nomear essa emoção, tudo para ela vai ser resolvido no choro. Agora, Alice, como é que o pai e a mãe faz para não ficar refém da birra? Eu tenho certeza que esse é um problema aí na sua casa, na minha casa também, porque eu tenho 3 filhos, né? E alguns pais ameaçam, olha, se você fizer isso, eu vou bater em você, eu vou lhe dar um castigo, você vai ficar sem o celular. Isso é saudável para a criança? Às vezes os pais desesperados, né? Porque vai no shopping, por exemplo, a criança começa a espernear, que quer todos os brinquedos, e aí, por medo ou por receio de passar vergonha, o pai acaba ali
querendo dizer, olha, dá aquele beliscão, né? E ameaça. Isso é ruim para a criança, para o desenvolvimento? As ameaças, elas podem ser positivas para criar uma cultura de medo, não necessariamente uma cultura de educação e de cumprimento de regras. A criança pode ficar refém dos pais e ali no momento ela pode ter até um comportamento mais adequado, mais funcional, parar o choro, mas por medo. Então, talvez essa ideia de educação, de cumprimento de regra, não seja consolidada de maneira tão positiva. O que é que a gente orienta? Como eu falei, a educação emocional. Então, desde pequeno, informar para a criança os limites que ela precisa cumprir. Por exemplo, hoje a gente tem uma cultura de entregar o celular às crianças e aí dar acesso ilimitado às redes sociais, à internet. E muitos pais dizem, mas quando eu dou porque quando eu tiro a criança chora. Eu dou para o meu filho porque se eu tirar ele vai ficar, enfim, vai gritar, vai me fazer passar vergonha. E aí é importante que os pais, inclusive, façam essa provocação, né? Façam essa autocrítica, né? Compensa aquela meia hora de silêncio, de suposta tranquilidade em que a criança está ali no celular, em detrimento de uma vida, de anos de um comportamento não funcional, de um comportamento de choro, de grito e, sobretudo, não só do comportamento, Joana, mas do que está por trás. A criança precisa compreender que existem limites em casa, na escola, na igreja, nos momentos de lazer, e ela precisa entender que ela, por ser um ser social, vai ter que também estar submetida a esses limites. Muito importante falar sobre isso. Agora, Alice, vamos supor que não teve jeito, tá? A mãe teve aquela conversa prévia em casa, disse, olha, a gente vai sair, você não vai fazer isso, né? Mas chegou na rua, a criança desobedece tudo, né? Viu aquele brinquedo que viu na internet e quer porque quer e faz aquele escândalo. Como o pai, neste momento, pode proteger essa criança? Porque a gente sabe que tem os olhares dos outros. Isso. E na maioria das vezes de adultos, né? Que ficam dizendo, se fosse meu filho eu fazia isso. Aí fica olhando meio de lado. Como proteger a criança nesse momento? Então, é importante tentar direcioná-la a um ambiente com menor circulação de pessoas, né? Evitar até esse constrangimento. E é importante que os pais dialoguem com a criança sobre o que está acontecendo. Então, se já houve uma conversa antecipada, dialogar, né, para essa criança, anunciar, olha, a gente conversou anteriormente, eu te informei que a gente ia seguir esse roteiro, e agora você está quebrando aquele nosso combinado. E aí, assim, não é um momento para ameaçar, não é um momento para bater, não é um momento para culpar a criança, mas é um momento para você se afirmar de fato enquanto figura que naquele momento representa alguma autoridade ali para a criança e ter paciência e esperar, porque essa curva ela vai descer. O grande problema é que se a gente pudesse ilustrar aí, fazer um desenho dessa curva da birra, ela começa mais branda, ela chega no ápice e ela tende a descer. Porque a gente pode até pensar, mas o meu filho já teve aí uma crise que ele ficou chorando muito tempo, uma crise de birra, ele chorou. Mas é difícil, é inimaginável pensar que uma criança vai passar 24 horas chorando. Ela vai parar, ela tende a parar. É importante acolher essa criança, abaixar ali na altura dos olhos dela, demonstrar que você está ali para acolhê-la, mas esperar passar. E tentar não ceder a esses olhares, a esses comentários. E profissionalmente falando, Joana, a educação com base na violência física, ela não vai ser a educação, né? A violência é violência, a força física pode inclusive configurar situações de violência. Então é importante que os pais estejam dispostos a, de fato, aplicar uma educação verdadeira com seus filhos. Eu já desisti, eu confesso que eu já desisti de um programa por causa da birra de um dos meus filhos. Eu tenho 3 e posso dizer que, por exemplo, a minha mais velha, ela não fazia birra em momento nenhum. Parece até que os irmãos são de outra pessoa, porque ela realmente era muito assim contida. Mas os irmãos já fazem birra. E fazer o caminho contrário, você disse assim, dar atenção, de chamar, de dialogar. E não dar atenção, deixar, por exemplo, a criança chorando, sair de perto. Pode também ser um método? Assim, a gente precisa analisar que o choro, ele está ali representando um sofrimento para a criança. Por mais que seja um choro, por exemplo, intencional, e os pais, Joana, vão ter esse feeling de identificar, né? Mais do que nós que estamos aqui falando sobre o tema. Você que está em casa, você que é pai, você que é mãe, eu sei que você sabe identificar quando a criança está chorando porque quer algum objeto ali específico, deseja algo, ou quando é um contexto maior. Pedagogicamente falando, o comportamento de ignorar pode inclusive aumentar o sofrimento da criança. Alguns pais vão dizer, não, negativo, eu já fiz a experiência, eu já fingi que não estava olhando e ele parou em 2 segundos. Isso numa situação onde a criança intencionalmente quer chamar a atenção dos pais. Então, diferenciar aí esses 2 aspectos e tentar, na maneira, dentro do possível, ao máximo, não ignorar e, pelo contrário, acolher essa criança. Perfeito, Alice. Foram muitas dicas, orientações, agora é só pôr em prática, viu? Muito obrigada, viu, mais uma vez aqui com a gente.
Foi muito esclarecedor. Até Obrigada. a próxima, né? Até a próxima. Tá certo. É isso mesmo. Olha, se você identificar aí, se identificou com alguma parte dessa entrevista, tenho certeza que se você é pai, é mãe, se identificou, conversa com teu filho, dialoga com ele em casa, né? Impõe limites, que isso pode ajudar aí, tá certo? Mas toda criança faz birra, viu? Isso é comum de criança. Olha só, vamos mudar de assunto? Os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Bacana, né? Olha só, quando a gente vê um prato de uma criança bem colorido e rico em nutrientes, a gente se pergunta por que com o meu filho é diferente. Mas, segundo especialistas, o hábito de alimentar, né, de se alimentar de uma criança é muito influenciado pelo que os pais comem. Confira. Guilherme é bom de boca. Aos 5 anos, come de tudo em casa e na escola também. Eu gosto de sopa, biscoito, maçã, uva. Aqui onde ele estuda, na creche Ângela Maria Meire de Carvalho, vinculada à Assembleia Legislativa da Paraíba, são ofertadas 3 refeições balanceadas para os pequenos por dia. Mas para que a relação deles com a comida seja a melhor possível, é preciso o auxílio dos pais. A gente coloca frutas diariamente nos 2 lanches, que é o lanche da manhã e o lanche da tarde. Então, assim, faz parte da nossa rotina, faz parte dos hábitos alimentares dessa escola. E, além disso, a gente também coloca vegetais e legumes no almoço, como também nas sopas. Mas existe a recusa, mas aí a gente vem com os momentos de educação alimentar e nutricional, que são momentos de aula, que a gente traz os benefícios dessas frutas, desses legumes, desses vegetais, para a nossa saúde. E aí a gente traz de uma forma mais lúdica, como, por exemplo, o suco verde, que a gente trabalhou recentemente. A gente trouxe o personagem do Hulk, do incrível Hulk, porque o suco é verde. Então, assim, eles adoraram, né? Eles realmente gostaram, chamou a atenção, porque a gente trouxe de uma forma mais lúdica. E aí a gente convida para fazer receitas, preparações, e eles adoram. E criança aprende com exemplo. Se ela observa os pais comerem frutas, verduras e legumes, vai ter interesse nesse tipo de alimento. Já tem muitos estudos que mostram que a alimentação da mãe vai sim influenciar os hábitos alimentares do seu filho. Então, está gestante, já se preocupa sim em comer melhor. E na amamentação também, porque ali o bebê ele começa a ter contato com os sabores, tudo vai para o leite, né? E na introdução alimentar é um dos pontos chaves também. Então, você fazer uma boa introdução alimentar, colocando direitinho as frutas, as verduras na rotina desse bebê, com certeza ele vai continuar. Para que o indivíduo se desenvolva de forma saudável, é essencial uma alimentação balanceada desde as primeiras fases da vida. E para que essa criança defina realmente se gosta ou não de algo, esse alimento deve ser introduzido na alimentação dela de 8 a 10 vezes, segundo estudos científicos. Isso de diferentes formas. E para aquelas que têm alergia, é só substituir por outros alimentos compatíveis para que ela não perca o valor nutricional daquela refeição. É o caso de Mariana, de 6 anos, que precisa trocar o abacaxi por outra fruta. A minha fruta que eu mais gosto é pera e cereja. E apesar de embalagens e sabor atraentes para os pequenos, os pais devem evitar biscoito recheado, salgados e demais industrializados na refeição da criança. Se a mãe, o pai, que é o exemplo dessa criança, come bem, se alimenta bem, então ele vai ter aquilo na rotina dele. Então, quando estiver na escola, aquele não vai encher os olhos dele, né? Então, ele vai ter o lanchinho com certeza
vocês vão ter cuidado de mandar essa refeição para a criança de forma saudável. Muitas vezes é só uma organização, gente, não é pegar tudo, colocar dentro de uma bolsa e mandar. É enviar o lanchinho para o recreio bonitinho, porque aí eu tenho certeza que até as outras crianças vão querer daquele lanchinho, querer levar também. É isso aí, certamente, viu? Se você comer bem, o seu filho também vai comer bem. Então, faça isso. É com esse assunto, com essa informação que o nosso programa de hoje fica por aqui. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência e te lembrar que no próximo sábado, nosso encontro está marcado, tá? Às 10h30 da manhã, aqui na TV Arapuã. Eu espero você. Até lá!